what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam that's. E aí, pessoal, e essa polêmica toda aí envolvendo a campanha do Burger King? Mais uma vez virando trend tops no Twitter, virando a bomba da vez nas redes sociais. Vocês acreditam mesmo que isso é necessário? Que as pessoas comprem essa ideia de campanha social numa grande marca, assim como aconteceu da outra vez com a Avon, a Natura, com a Tammy Gretchen. Grandes marcas utilizam, geralmente, elas abordam alguns assuntos polêmicos justamente para isso, para elevancar as marcas. Quer dizer, é uma jogada de marketing, é uma jogada inteligente dos caras, dos gênios do marketing. E eles, ultimamente, têm aproveitado alguns assuntos polêmicos, e mais precisamente assuntos LGBT, que são os que mais dão pano para manga. E como vocês viram aí nas redes sociais e na televisão, na mídia aberta, recentemente o Burger King fez uma campanha também, utilizando crianças para explicar como se explica para uma criança o significado da sigla LGBTQIA+. Existem alguns pontos a serem abordados e alguns pontos a serem esclarecidos. Eu sou um LGBT. Eu sei o que eu passei, eu sei o que a gente passa, eu sinto na pele algumas coisas eu preciso rebater, algumas coisas eu preciso esclarecer. Ultimamente eu não tenho sofrido tanta coisa nas claras, na cara, são mais algumas coisas veladas, mas a gente não, de certa forma, não dá tanta importância para isso, porque você vai dar importância para o que não presta, você gasta a sua inteligência e a sua energia com gente que não vale a pena você explicar nada. Tem algumas pessoas no mundo e aí, em nossa volta que vale até a pena você explicar algumas coisas, mas tem outras que é melhor você não explicar, deixar na própria ignorância, se afogarem na própria ignorância. Pois bem, com a campanha do Burger King, foi uma campanha muito simples, equivocada, no ponto de vista de algumas pessoas que não concordam que envolvam criança nesses assuntos, pode ser equivocada, mas eu achei muito simples, eu não achei nada agressivo, simplesmente colocaram crianças acompanhadas dos seus pais, colocando o ponto de vista delas do que elas entendem como LGBT, o que elas entendem da sigla, ou o que elas entendem de pessoas diferentes, ou simplesmente como que elas convivem hoje no mundo moderno com a diversidade. Gente, a diversidade está aí para todos nós. A diversidade está aí para os velhos, para os novos e para os recém-nascidos, que é o caso dessas crianças. As crianças hoje convivem com essas coisas muito mais naturalmente do que a complexidade que os adultos olham para esses casos, para esses assuntos. Eu não sei por que hoje, no século XXI, num mundo tão moderno, num mundo com tanta coisa politicamente correta, que às vezes, de meu ponto de vista, às vezes é até um pouco chata e exagerada, as pessoas se preocupam tanto com a sexualidade alheia. Gente, o que a gente precisa se importar nas pessoas, o que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas é o caráter, é a falta de caráter e o caráter. É a falta de decência, a falta de honestidade, a falta de compaixão, a falta de empatia, a falta de solidariedade com as pessoas que realmente precisam da solidariedade humana. Aí de repente você vê num programa de televisão um apresentador tosco, que nem aquele Siqueira Júnior lá da Rede TV, naquele programa também muito tosco, que eu também nunca dei credibilidade, e vem a público aproveitar também a campanha do Burger King para avacalhar, para achincalhar as pessoas, ou até mesmo associar a homossexualidade, ou os gays em geral, com a pedofilia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu acho, na minha opinião, que isso é ignorância, um jornalista se prestar um papel. E aí eu venho aqui e digo para vocês, eu entendo e eu respeito as pessoas que não concordam. E eu digo para vocês mais uma vez, eu volto a repetir para vocês mais uma vez, nós podemos, nós devemos e nós precisamos conviver em uma sociedade onde as pessoas têm opiniões divergentes, opiniões diferentes. Mas nós podemos coexistir, como eu sempre digo, com as nossas diversidades. E essas nossas diversidades, elas são gigantescas. É um campo amplo de diversidade no mundo. Não é só especificamente o assunto sexualidade das pessoas. O mundo LGBT tem sofrido ao longo desses longos anos, muitos ataques. E ultimamente esses ataques, eles não são só verbais.
Existem muitos transexuais, muitos travestis, muitos gays que são mortos a paulada, a pedrada, a espancada, a tiro. Tudo por causa da LGBTfobia, tudo por causa da homofobia, tudo por causa da não aceitação do que é diferente. Mas um hétero ou qualquer pessoa que tenha consciência do seu próprio eu, que tenha certeza de realmente quem ele é, ele não vai se incomodar com a sexualidade do vizinho, do colega, do amigo. Porque para pessoas o que importa, o que deve importar, o primeiro é o que deveria importar, é o que eu já disse para vocês, é o caráter, é a bondade, é a empatia, é a solidariedade, é conviver com pessoas cada dia mais humanas. Como eu volto a frisar para vocês, o mundo precisa cada vez mais de pessoas mais humanas. E é o que a gente parece que vê cada dia menos são pessoas humanas. É tanta polêmica, é tantos ataques tão desnecessários, com tantas coisas que existem no país e com tantas coisas que existem no mundo precisando de atenção, precisando de tanto engajamento para combater, para ajudar, para compartilhar, precisando de tantas coisas, tem tantas coisas que precisam ser ditas, e as pessoas se apegam a uma campanha publicitária usada por uma grande marca, inteligentemente, que pode sim alavancar suas vendas, mas também pode derrubar, como dizem os outros aí, vamos organizar um boicote, assim como houve um boicote no Carrefour, assim como quiserem fazer o boicote na Natura por causa do comercial, da publicidade da Tami, que as pessoas não entendem o verdadeiro sentido da campanha. A gente sabe que não é à toa, a gente sabe que não é em vão, que essas campanhas não são criadas aleatoriamente, elas têm um propósito, e é claro que é para chamar atenção para a marca. Aí eles usam temas polêmicos e as pessoas não entendem o verdadeiro sentido. Eu não vi nada de grave. Eu não concordo com algumas inserções infantis dentro do mundo sexual, dentro da sexualidade da pessoa. Mas eu não concordo dentro da sexualidade em geral. Eu não estou falando dentro da sexualidade homos. Estou falando dentro de qualquer sexualidade. Hétero, não hétero, binário, não binário, enfim. Eu não concordo com a inserção de crianças dentro desses assuntos muito prematuramente. Mas quanto mais cedo você inserir uma criança num contexto desse, que hoje em dia está em todos os cantos, estão nas escolas, estão nas faculdades, estão nos ambientes profissionais, estão na sociedade como modo em geral, eu não vejo problema nenhum em, quando uma criança questionar, a pessoa saber explicar o que é. As crianças têm acesso a tudo, afinal de contas as crianças estão aí nas redes sociais a todo momento. Uma criança de 2, 3 anos, ela já está com o celular na mão, já está com o computador na mão, porque os pais inserem as crianças virtualmente muito cedo. Então as crianças em algum momento elas vão ter acesso a esse tipo de questionamento. E quanto mais se naturaliza, quanto mais se normaliza, quanto mais você faz uma criança entender que isso é natural, que isso é normal, que o ser humano o ser humano ele é um bicho complexo, ele é um bicho de muitos desejos, de muitas vontades, ele é um bicho que nós somos seres humanos, bichos racionais, mas que temos uma diversidade de gênero, de pensamentos, de vontades, de não vontades, de maldades muito grandes. Então por que não explicar para uma criança quando ela quer ser explicada, quando ela quer ser esclarecida? Não há necessidade de falar do sexo em geral, mas explicar para uma criança como que as pessoas se comportam, homem com homem, por que tem homem com homem, por que tem mulher com mulher. Eu não vejo maldade, eu não vejo eu não acho desnecessário dentro do momento, dentro de um contexto, quando uma criança pergunta. Que você explique as coisas para que a criança já comece, já entenda que o mundo que ela vive atualmente é cheio de diferenças e que ela não precisa olhar para o lado com raiva, com rancor, com medo, para que ela veja as coisas no mundo naturalmente, e assim ela será uma criança muito mais saudável mentalmente. Então eu não entendo por que tanta polêmica, por que tanta ofensa, por que tanta mistura de contexto, como o jornalista faz lá no programa dele, associar o gay, o LGBT, a pedofilia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A pedofilia é uma doença mental de pessoas que abusam de crianças, todo mundo está cansado de saber disso, e que não é porque eu sou gay que eu vou me interessar por uma criança, que eu vou fazer maldade, ou qualquer tipo de gay, de homossexual, qualquer pessoa que tenha os seus desejos, as suas preferências sexuais, os seus desejos sexuais,
porque somos nós, vamos nos interessar por uma criança. Isso é de uma burrice, de uma canalice, de um caráter desviado ou mal formado, de um jornalista, no mínimo, mal informado. Um jornalista que ele precisa informar, que ele tem o direito e o dever de informar, ele causa um desserviço à sociedade, trazendo com ele a prática do ódio, o incentivo ao ódio, o incentivo ao não respeito ao que é diferente, o incentivo a deixar as crianças no escuro, no obscuro. As crianças de hoje em dia sabem, às vezes eu sou surpreendido por crianças, por pergunta de crianças muito mais evoluídas, muito mais inteligentes e com a cabeça muito mais fácil de entender as coisas do que alguns adultos. Então não queiram apodrecer a mente da criança. Alguns adultos, como no caso Siqueira Júnior e muitos outros que o seguem e o que o apoiam, eles empodrecem, eles emburrecem. Isso é para emburrecer as crianças. As crianças precisam ser esclarecidas dentro do tempo certo, dentro do contexto certo, dentro da idade certa. Eu não acho que exista uma idade certa para você explicar algumas coisas para a criança, mas existem momentos, existem contextos, e a hora que a criança perguntar, eu acho que não há problema nenhum explicar para ela. Você não precisa explicar o que dois adultos fazem numa cama, num quarto, para uma criança, mas você pode explicar para ela por que tais comportamentos. E que ela olhe para aquilo com respeito. Ela não precisa aceitar, ela não precisa gostar quando ela tiver os seus próprios raciocínios, os seus próprios discernimentos. Mas é muito importante que os pais e as mães digam que o mais importante do que ela aceitar, e do que ela gostar, do que ela concordar ou do que ela partilhar, é que ela aprenda o que é o respeito ao próximo. Isso é muito importante. Do que é ter empatia, do qual é o significado do caráter no ser humano. Não é criar polêmicas e gerar situações muito desagradáveis, muito desrespeitosas. Aquela campanha do Burger King é um jogo de marketing, usando situações polêmicas, usando casos polêmicos, e os LGBTs que ia mais, enfim, todas as siglas ultimamente andam muito em evidência. Então é claro que as empresas vão pegar esse gancho para fazer muitas polêmicas, para chamar atenção. Mas o problema, eu acho que não é nem a empresa, o problema é como as pessoas olham, como as pessoas reagem. Vamos reagir com coisas erradas, vamos reagir com filhos matando pai, com pai matando filho, com filho matando mãe, com mãe matando filho, com esposa evangélica mandando matar marido para ficar com herança. Vamos prestar atenção na fome, vamos prestar atenção na doença, vamos apoiar causas que realmente salvem o ser humano, que realmente engrandeçam o ser humano, tanto quem está recebendo ajuda como quem está ajudando. Vamos procurar causas, vamos fazer polêmicas em causas que ajudem uma comunidade em geral, que ajude um país em geral. Não que massacre uma classe que só vive, só trabalha, só paga os seus impostos. São pessoas decentes na sua maioria, é claro, em todas as classes, em todos os grupos, em todas as minorias. Existem pessoas más e existem pessoas ruins. Estou falando em todas as áreas, em todos os campos, em todos os meios nossos como seres humanos pensantes. Temos coisas ruins e coisas boas. Mas não vamos generalizar, não vamos magoar famílias, não vamos oprimir pessoas simplesmente porque você não gosta, porque você não aceita. Vamos praticar o respeito, a solidariedade, vamos praticar a empatia, vamos esclarecer o que realmente é relevante que seja esclarecido. Não vamos... crime, homofobia é crime. Então espero mesmo, desejo mesmo e tomara mesmo que o Ministério Público tome ação contra algumas coisas que acontecem na televisão aberta, principalmente no Brasil, mas isso ocorre no mundo inteiro. Uma pessoa dessa tem um programa de televisão para levar notícia, para levar informação, para levar esclarecimento, vai encher a cabeça das pessoas de dúvida, de ódio, de rancor. As pessoas não precisam disso. As pessoas precisam de esclarecimento, de encaminhamento. As pessoas precisam tirar suas dúvidas, serem esclarecidas, saberem aprender com todas as diversidades que o mundo hoje oferece. Está aí, é inevitável. Não vamos esconder. A gente não precisa jogar os problemas para debaixo do tapete ou simplesmente tentar resolver os problemas de uma sociedade colocando mais ódio, fomentando mais crimes, fomentando a mentalidade das pessoas na maldade. A gente assiste uma televisão e um programa de televisão para assistir, para ver um jornalista falar, para ter um pouco mais de esclarecimento.
para ter um pouco mais de norteio para onde eu vou, o que eu penso, o que eu acho, o que estão fazendo com as coisas, com os acontecimentos. Infelizmente, tem pessoas que vão apoiar um cara desse. Infelizmente, tem pessoas que vão apoiar a homofobia. Isso não é de hoje, isso não é de agora, isso não vai parar tão cedo. Mas a gente precisa combater, a gente precisa falar, a gente precisa se expressar. As pessoas que são sensatas, que são inteligentes, precisam se posicionar sim. E não é nem questão de ser militante por esse ou por aquele. É questão que nós somos seres humanos pensantes, nós somos seres humanos que respeitamos e precisamos e queremos e exigimos ser respeitados. Eu não estou falando só os gays, os LGBTs, eu estou falando que qualquer ser humano no mundo precisa ser compreendido e, acima de tudo, ser respeitado. Então, gente, parem, por favor. Já tá feio demais, tá sem graça, tá sem argumento, é muito repetitivo. Muito desnecessário. Criem coisas novas, tragam coisas novas, tragam assuntos que realmente vale a pena debater, vale a pena destrinchar. Agora, destrinchar a sexualidade das pessoas, se deve ou não deve, se faz ou não faz, eu acho isso desnecessário e um desserviço. Espero que eu tenha esclarecido, espero que eu tenha entrado dentro do assunto de uma forma assertiva com vocês. Vocês comentem o que é que vocês acham. Não estou dizendo que eu sou o dono da razão, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade absoluta, mas eu tenho meu ponto de vista, eu tenho meu discernimento, eu tenho, graças a Deus, esclarecimento para falar, para olhar, para ouvir e para dizer se eu concordo ou se eu não concordo, mas jamais desrespeitar as pessoas dentro da sua essência. Todos nós somos seres humanos e todos nós devemos, merecemos e precisamos de muito respeito, e não de muito ódio, e não de muita desinformação, e não de mais desinformação do que já existe. Me segue aí, eu sou o Vini em Portugal, um brasileiro, de uma certa forma, neste vídeo, indignado com tantas mentes desnecessárias, tantas atitudes desnecessárias que poderiam estar sendo usadas para outras coisas muito mais importantes, com muito mais relevância. Se inscreve, curte, comenta, dá um like, ativa o sininho de notificação, é muito importante para mim. Um abraço para vocês e até a próxima. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's